Imagine um homem de 75 anos que já havia desistido da própria vitalidade. Sua força estava se esvaindo, os músculos que antes sustentavam seu vigor haviam definhado e a chama da masculinidade parecia ter se apagado. Ele olhava para o espelho todas as manhãs e via um reflexo cansado, derrotado pelo tempo. Mas tudo mudou quando um velho amigo, que parecia ter descoberto um segredo, lhe fez uma simples pergunta: "O que você tem comido no café da manhã?" A maioria das pessoas acredita que a perda de força muscular e o declínio da energia masculina são inevitáveis com a idade. Mas e se eu te disser que existem alimentos específicos, quando consumidos logo pela manhã, que podem reverter esse processo? Não estamos falando de remédios ou soluções mirabolantes, mas de combinações nutricionais naturais que despertam hormônios essenciais, fortalecem os músculos e devolvem aquela energia que muitos acreditam estar perdida para sempre. Cientistas ao redor do mundo têm estudado o impacto da alimentação matinal na vitalidade dos homens mais velhos, e os resultados são surpreendentes. Determinados nutrientes não apenas restauram a força muscular, como também aumentam a circulação sanguínea e promovem uma potência masculina impressionante. E o melhor? Esses cafés da manhã não são difíceis de preparar, nem exigem ingredientes impossíveis de encontrar. Se você deseja recuperar sua força e sentir novamente o poder de um corpo mais vigoroso, precisa conhecer essas 6 combinações alimentares que estão transformando a vida de milhares de homens mais velhos. Prepare-se para descobrir como simples mudanças podem trazer resultados inacreditáveis. O primeiro café da manhã pode parecer simples, mas seu impacto é impressionante. Imagine acordar todas as manhãs sem força, sentindo o corpo cada vez mais fraco, os músculos murchando, as pernas tremendo ao subir uma escada. Agora, imagine que tudo isso poderia ser evitado com algo tão básico quanto um ovo. Sim, o ovo, um dos alimentos mais subestimados quando se trata de recuperar a força muscular e restaurar a virilidade masculina. A verdade é que, conforme os anos passam, o corpo perde a capacidade de produzir testosterona e reparar os músculos com eficiência, e isso leva a um declínio brutal na energia e na performance. Mas dentro de um simples ovo está um segredo que a maioria ignora: a combinação perfeita de proteínas, gorduras boas e colina, um nutriente essencial para a produção de hormônios masculinos. O que ninguém te conta é que a deficiência desses nutrientes pode ser devastadora para um homem mais velho. Sem proteínas adequadas logo pela manhã, os músculos continuam a se deteriorar. Sem gorduras boas, os níveis hormonais despencam, levando à perda de vigor e até mesmo a disfunções que muitos acham que só podem ser resolvidas com remédios. Mas o pior é o que acontece com quem simplesmente ignora esse detalhe. A cada dia, os músculos enfraquecem mais, os ossos perdem densidade e a masculinidade desaparece pouco a pouco, como uma vela se apagando. Muitos só percebem quando já é tarde demais, quando olham para o próprio corpo e percebem que não são mais a mesma pessoa, que se tornaram uma sombra do que já foram. Agora, imagine o contrário. Imagine começar o dia com ovos preparados da forma certa, combinados com alimentos que potencializam seus efeitos. Não é exagero dizer que esse pequeno hábito pode ser a diferença entre um corpo forte e um corpo frágil, entre uma vida cheia de energia e uma vida de limitações. O segredo está na forma como os ovos são consumidos e no que é adicionado a eles para maximizar sua absorção e seus efeitos no organismo. Poucos conhecem essa combinação e acabam desperdiçando seu potencial. Mas aqueles que entendem o verdadeiro poder desse café da manhã relatam mudanças impressionantes: músculos mais definidos, energia renovada e uma vida sexual completamente restaurada. E o mais incrível, tudo isso sem precisar recorrer a medicamentos ou tratamentos caros. Agora, imagine um homem que, há 10 anos, era cheio de energia. Ele acordava disposto, fazia suas atividades sem esforço e ainda mantinha uma vida íntima ativa. Mas com o tempo, algo começou a mudar. O cansaço se tornou constante, os músculos pareciam cada vez mais fracos e a vitalidade que ele sempre teve simplesmente desapareceu. Ele tentou de tudo: exercícios, vitaminas, até suplementos caros, mas nada parecia funcionar. O que ele não sabia é que todas as manhãs estava cometendo um erro que muitos fazem sem perceber.
Ele ignorava a importância do magnésio e do potássio no café da manhã. Sem esses dois minerais essenciais, os músculos não conseguem se recuperar, o sangue não circula corretamente e os hormônios masculinos entram em colapso. O resultado? Fraqueza inexplicável, perda de resistência e um declínio assustador da potência masculina. E o pior, muitas pessoas só percebem isso quando já estão sofrendo com dores nas pernas, cãibras noturnas e uma sensação constante de exaustão. O corpo dá sinais, mas a maioria ignora, até que seja tarde demais. A boa notícia é que existe um café da manhã simples que pode reverter esse quadro de forma rápida e eficaz. Um smoothie poderoso feito com banana, aveia e um ingrediente que poucos conhecem, mas que faz toda a diferença: sementes de abóbora. A banana é uma fonte natural de potássio, essencial para a contração muscular e a circulação sanguínea adequada. A aveia ajuda na liberação constante de energia e na produção de testosterona. Mas o verdadeiro segredo está nas sementes de abóbora, que são riquíssimas em magnésio, um mineral responsável por evitar a perda muscular e melhorar o fluxo sanguíneo para todas as partes do corpo. Homens que adotaram esse café da manhã relatam mudanças impressionantes, músculos mais firmes, menos fadiga e um retorno surpreendente da virilidade. E a melhor parte, tudo isso pode ser conquistado em poucos dias, apenas ajustando a primeira refeição do dia. O que muitos ignoram pode estar custando anos de energia e vitalidade. O terceiro café da manhã pode ser a diferença entre um homem que se sente forte e viril e outro que percebe com o tempo que sua potência já não é mais a mesma. O grande erro que muitos cometem é ignorar que a circulação sanguínea é o fator mais importante para ereções mais fortes e duradouras. Se o sangue não flui corretamente, não importa o que você faça, os resultados serão sempre decepcionantes. E o pior, o problema começa de forma silenciosa. Primeiro, as ereções não são tão firmes quanto antes. Depois, a frequência diminui. E quando o homem percebe, já está completamente refém dessa decadência. A boa notícia é que existe um café da manhã poderoso que pode reverter essa situação. A combinação de melancia, beterraba e nozes é um verdadeiro combustível para a circulação masculina. A melancia é rica em citrulina, um aminoácido que dilata os vasos sanguíneos, aumentando o fluxo de sangue para todas as partes do corpo. A beterraba, por sua vez, é uma das maiores fontes naturais de óxido nítrico, um composto essencial para a função erétil. E as nozes contêm arginina, que potencializa a produção desse mesmo óxido nítrico, fortalecendo ainda mais o efeito. Juntos, esses três alimentos criam uma bomba natural de circulação que pode transformar completamente a vida de um homem. O que muitos não sabem é que a deficiência desses nutrientes pode ser devastadora. Sem um bom fluxo sanguíneo, não há ereções firmes, não há resistência e, com o tempo, a autoconfiança também desmorona. A diferença entre um homem que mantém sua virilidade na idade avançada e outro que sofre com essa perda está exatamente aqui, no que ele coloca no prato logo pela manhã. E aqueles que testaram essa combinação relatam mudanças rápidas e impactantes. O corpo responde, o desejo retorna e, acima de tudo, a segurança e o prazer que pareciam perdidos voltam a fazer parte da rotina. Quem ignora essa informação, por outro lado, pode estar deixando de lado uma das soluções mais poderosas e naturais para recuperar a potência masculina. O quarto café da manhã pode parecer comum, mas esconde um segredo poderoso que poucos conhecem. Muitos homens acreditam que a perda da virilidade é algo inevitável com a idade, mas a verdade é que, em grande parte dos casos, isso acontece porque o corpo não está recebendo os nutrientes certos para manter os níveis hormonais equilibrados. A testosterona, o principal hormônio masculino, começa a cair drasticamente após os 30 anos, e essa queda se acelera com uma alimentação pobre. O resultado? Fraqueza muscular, perda de desejo, ereções cada vez menos consistentes e, com o tempo, uma masculinidade que parece desvanecer. O que ninguém te conta é que um simples iogurte natural com cacau em pó e amêndoas pode reverter esse processo de forma surpreendente. O iogurte natural é uma das melhores fontes de probióticos, que melhoram a saúde intestinal e, consequentemente, a absorção de nutrientes essenciais para a produção hormonal. O cacau puro, por sua vez, é um dos alimentos mais ricos em flavonoides,
compostos que aumentam a circulação sanguínea e estimulam a liberação de óxido nítrico, essencial para manter ereções firmes e duradouras. Mas o verdadeiro segredo está nas amêndoas, que são carregadas de zinco e selênio, dois minerais indispensáveis para a produção de testosterona. Homens que sofrem com níveis baixos desse hormônio muitas vezes apresentam fadiga constante, desânimo e até dificuldades na performance, sem sequer suspeitar que estão apenas com uma deficiência nutricional facilmente corrigível. O mais assustador é que a maioria ignora completamente essa necessidade e continua se alimentando de forma errada, acelerando ainda mais a decadência. Mas aqueles que experimentam essa combinação relatam um aumento significativo na energia, na força muscular e na qualidade das ereções. Afinal, um corpo bem nutrido responde da forma certa, e a diferença pode ser sentida em poucos dias. Esse café da manhã não é apenas uma opção saudável, mas sim um verdadeiro escudo contra o envelhecimento precoce da masculinidade. Quem entende isso cedo evita anos de frustração e perda de vigor. Quem ignora, por outro lado, pode estar assinando sua própria sentença de declínio. O quinto café da manhã pode ser a chave para recuperar um vigor que muitos homens acreditam estar perdido para sempre. O erro mais comum que leva à perda da força muscular e da virilidade é a inflamação silenciosa no corpo, causada por anos de má alimentação. Esse tipo de inflamação afeta diretamente a produção de testosterona e a circulação sanguínea, dois fatores essenciais para manter ereções firmes e duradouras. O pior é que a maioria dos homens só percebe os efeitos quando já é tarde demais. Quando a energia desaparece, os músculos ficam flácidos e a potência já não é mais a mesma. Mas existe uma solução surpreendente, um café da manhã anti-inflamatório à base de salmão, abacate e ovos. O salmão é um dos alimentos mais potentes para reverter esse quadro. Rico em ômega 3, ele reduz drasticamente a inflamação e melhora a fluidez do sangue, garantindo que a circulação funcione no máximo desempenho. O abacate, por sua vez, é uma fonte natural de gorduras boas e vitamina E, que fortalecem os vasos sanguíneos e aumentam a produção de hormônios essenciais para a masculinidade. E os ovos, já mencionados anteriormente, complementam essa combinação com proteínas e colina, essenciais para a regeneração muscular e o equilíbrio hormonal. Essa refeição, consumida regularmente, pode transformar a forma como o corpo funciona, trazendo de volta a vitalidade que muitos acreditavam estar fora de alcance. O mais assustador é que homens que ignoram esses nutrientes acabam acelerando o próprio declínio sem perceber. A inflamação contínua destrói lentamente os tecidos, impede a regeneração muscular e afeta diretamente a libido e a performance. Muitos recorrem a medicamentos e tratamentos caros, sem saber que a solução pode estar no prato todas as manhãs. Aqueles que adotam essa mudança notam uma diferença gritante: músculos mais definidos, energia renovada e um retorno impressionante da virilidade. A pergunta que resta é: você vai esperar até que o problema seja irreversível ou vai agir agora para recuperar seu corpo e sua masculinidade? O sexto café da manhã pode ser o detalhe que separa um homem que mantém sua potência e vitalidade daquele que se entrega ao declínio sem perceber. Muitos acreditam que a perda da virilidade é um processo natural da idade, mas a verdade é que, na maioria dos casos, ela é resultado direto de uma alimentação deficiente. O corpo precisa de combustível certo para produzir testosterona e manter a circulação em perfeito estado. O grande perigo é que, quando esses elementos essenciais não são fornecidos, o enfraquecimento se torna inevitável. As ereções perdem força, os músculos definham e a energia simplesmente desaparece. Mas existe uma combinação poderosa que pode reverter essa situação rapidamente: café preto, mel cru e castanha do Pará. O café preto puro é um dos maiores estimulantes naturais para a circulação sanguínea e o desempenho masculino. Rico em cafeína, ele melhora o fluxo de sangue e aumenta temporariamente os níveis de óxido nítrico, essencial para manter ereções fortes. No entanto, seu efeito é maximizado quando combinado com mel cru, um alimento natural repleto de antioxidantes e minerais como boro, que impulsiona a produção de testosterona de forma natural. Mas o verdadeiro segredo está na castanha do Pará, uma das fontes mais ricas de selênio, um mineral diretamente ligado à saúde dos testículos
e a produção de esperma e hormônios masculinos. A deficiência desse nutriente tem efeitos devastadores no corpo de um homem, causando cansaço extremo, perda de massa muscular e uma queda drástica na virilidade. O problema é que a maioria dos homens sequer imagina que está sofrendo com essa deficiência, vivendo anos sem a energia e o vigor que poderiam ter. Mas aqueles que adotam essa combinação no café da manhã relatam mudanças impressionantes. Uma disposição renovada, músculos mais resistentes e um desempenho que parecia impossível de recuperar. O corpo precisa de nutrientes certos para funcionar no seu potencial máximo. E a escolha entre envelhecer com força ou com fragilidade começa exatamente aqui, no que você coloca no seu prato logo pela manhã. A pergunta é: você vai continuar ignorando esse conhecimento ou vai aproveitar essa oportunidade para recuperar sua masculinidade antes que seja tarde demais? Agora que você conhece esses 6 cafés da manhã poderosos, a escolha está em suas mãos: continuar sofrendo com a perda de força e virilidade ou começar a transformar sua saúde e sua energia logo pela primeira refeição do dia. Se essas informações foram úteis para você, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque aqui você sempre vai encontrar conteúdos que podem mudar sua vida. Compartilhe esse conhecimento e ajude mais pessoas a recuperarem sua potência antes que seja tarde demais.